Em nosso estudo de hoje, a lição 9 do livro Estude Viva tem por título Solidariedade. Não exijas inconsequentemente que os outros te deem isso ou aquilo, como se o amor fosse artigo de obrigação. Muitos falam de justiça social nas organizações terrestres, centralizando interesse e visão exclusivamente em si próprio, qual se os outros não fossem gente viva, com aspirações e lutas, alegrias e dores iguais às nossas. Como entender aqueles que nos compartilham a estrada sem largarmos a carapaça das vantagens pessoais a fim de penetrar-lhes o coração? Efetivamente, não possuímos fortuna capaz de suprimir todos os problemas de ordem material e nem as leis do universo conferem a alguém o poder de atravessar por nós o dédalo das provas de que somos carecedores. Entretanto, podemos empregar verbo e atitude, olhos e ouvidos, pés e mãos de maneira constante na obra do entendimento. Inicia-te no apostolado da confraternização, meditando nas dificuldades aparentemente insignificantes de cada um, se nutres o desejo de auxiliar. Não reclames contra o verdureiro que não te reservou o melhor quinhão, atarantado, qual se encontra no serviço desde os primeiros minutos do amanhecer. Endereça um pensamento de simpatia para a lavadeira, cujos olhos cansados não te viram a nódoa da roupa. Considera o funcionário que te serve apressado ou inseguro por alguém de ideia presa a tribulações no recinto doméstico. Aceita o amigo que te não pode atender numa solicitação como sendo criatura algemada a compromissos que desconheces. Escuta os companheiros de ânimo triste, como quem se sabe também suscetível de adoecer e desanimar-se. Interpreta o colega irritado por enfermo a rogar-te os medicamentos da tolerância. Cala o apontamento desairoso em torno daqueles que ainda não se especializaram em conversar com o primor da gramática. Não te ofendas com o gesto infeliz do obsidiado que transita na rua sob a feição da pessoa equilibrada e sadia. Todos sonhamos com o império da fraternidade, todos ansiamos por ver funcionando vitoriosa a solidariedade entre todos os seres na exaltação dos mais nobres princípios da humanidade. Quase todos, porém, aguardamos palácios e milhões, títulos e honrarias para contribuir de algum modo na grande realização, plenamente esquecidos de que um rio se compõe de fontes pequenas e que nenhum de nós, no que se refere a fazer o melhor em louvor do bem, deve esperar o amanhã para começar. Até o fim. Já sentiu você o prazer de ajudar alguém sem interesse secundário, de modo absoluto, do início ao fim da necessidade, presenciando um sucesso ou uma recuperação? Por exemplo, encontrar um enfermo sem possibilidade de tratamento, endereçado ao fracasso e providenciar-lhe a melhoria, simplesmente em troca de satisfação de vê-lo restituído às oportunidades da existência? Ressuma desse fato bem-estar sem paralelo em qualquer outra ação humana por exprimir-se num regozijo íntimo e inviolável. Você já pensou nos resultados incalculáveis de se proteger uma criança impelida ao abandono desde as primeiras iniciações da vida? A gente vai interromper a leitura do texto de hoje porque é uma leitura um pouquinho mais longa. Para dar tempo da gente fazer o comentário, a gente já entendeu aqui qual é a mensagem que Emmanuel e André Luiz estão trazendo para a gente. Mas o convite que é feito hoje para a gente é porque a gente raciocine no seguinte: a gente está sempre pensando nas nossas necessidades mais imediatas e mesmo de maneira inconsciente, a gente condiciona as pessoas que estão ao nosso redor como aquelas pessoas que estão, de alguma maneira, satisfazendo essas necessidades. O convite que eles fazem para a gente hoje é para que a gente comece a entender o seguinte, que cada ser humano constitui um universo, eles também têm necessidade deles, eles também têm o livre-arbítrio deles, e quando a gente começa, inclusive, a abrir mão de alguns detalhes, por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui, o pessoal do que a gente terminou de viver com relação a essa lição aqui de hoje. Nós estamos num lugar em que a temperatura lá fora está -7, -8 graus. Está muito gelado, muito frio. E a gente assistiu aqui no local que a gente está hospedado, algumas pessoas sendo mandadas embora do trabalho, um certo rigor que existe em lugares turísticos, como esse lugar que a gente se encontra aqui agora. Teve um dia que a gente está chegando aqui no hotel e, de repente, a gente encontrou um gato dentro do nosso quarto. O casal que faz a limpeza do quarto mas me pediu muita desculpa e eu senti no olhar dele o medo dele ser mandado embora. É claro que você encontrar um gato dentro do seu quarto não é nada agradável. Ele fez questão de mostrar pelas câmeras
que aquilo não tinha nem 20 minutos que tinha acontecido, que foi uma falha, que o gato devia estar com frio, ele não viu, o gato entrou, e eles entraram aqui no quarto e trocaram toda a roupa de cama, né? Fizeram uma limpeza aqui pra gente. E a gente ficou assim, poxa, se alguém vai lá e faz uma reclamação do que aconteceu, que seria muito justo para muitas pessoas, seria de você entrar na justiça, exigir aquilo, eu estaria comprometendo o emprego de um casal, né, de costarriquenhos. Eles falaram que eles são de Costa Rica, fazendo um esforço danado para entender a nossa língua, para falar com a gente. Eu falei, poxa, meu Deus. Aí comecei a lembrar de alguns exemplos também que, graças a Deus, com o auxílio da doutrina espírita, porque a gente reconhece que a gente não é santo, mas, por exemplo, o ônibus está parado na nossa frente, de repente solta o freio, o ônibus recua um pouquinho e encosta no carro. Aí assim, você vai ver qual é o tamanho, a gravidade vamos botar, do acidente que teve. E olhando assim, eu falei, pô, vale a pena você colocar em risco a vida daquele motorista? Aquele motorista tem pessoas dentro de casa esperando o salário dele para poder botar comida na mesa. E a gente simplesmente olhou e falou, ah, foi esse aqui, amassou isso aqui, arranhou isso aqui. Amigo, vai com Deus, vai trabalhar, né, tranquilo. E pô, ele agradeceu e você olha assim, no olhar da pessoa, uma gratidão. O que era antes uma preocupação muito grande, e muitas das vezes até a pessoa sai chateada, porque ele sabe que ele está sendo ameaçado, inclusive, do trabalho. Ele sabe que aquilo ali, ninguém queria cometer o acidente aconteceu, por isso que o nome é acidente. E isso acontece com frequência, às vezes com o garçom que te serve mal, e você vai reclamar com o dono do restaurante. O que o dono do restaurante vai fazer? Vai chamar o garçom. Não é muito melhor a gente chamar o garçom do canto e tentar explicar para ele, se for o caso também, falar com ele, ó, cuidado, porque isso pode acontecer, tem gente que é mais exigente, enfim. A gente começar a pensar nesse lado humano e principalmente no número de pessoas desempregadas que a gente encontra e que estão buscando com muita dificuldade se manter num trabalho, a gente começa a ter uma visão diferente daquele quando tiver uns pequenos prejuízos. É claro, vai ter momentos que serão grandes prejuízos. Esses grandes prejuízos a gente vai colocar na balança, assim, a gente vai ver o que pode fazer, o que não pode fazer, mas pelo menos a gente começa a ver assim, ó, as pessoas também estão tendo problemas, estão vivendo momentos de tensão também. E isso é legal a gente estar fazendo. Mas o que o Emmanuel ainda propõe aqui é quem nunca sentiu o prazer de estar convivendo com uma pessoa que você absolutamente não conhecia, passou a conhecer depois que descobriu que a pessoa tinha uma enfermidade ou a pessoa estava precisando de alguma coisa e começou a estreitar esse laço e foi até o final ao lado dessa pessoa de maneira totalmente desinteressada. Quando a gente começa a fazer esses pequenos exercícios, a gente começa aos poucos a entender que o Cristo faz isso com todo mundo. O nível que ele chegou ao ponto dele dizer assim, ó, perdoa, Pai, porque eles não estão sabendo o que fazem. E não desprezar ninguém, ó, não existiu em todo o ministério do Cristo exclusão de ninguém. Ele tinha o costume de ir nas periferias, nas margens, por isso que fala de marginalizados, né? Você vai lá para as margens para trazer para o centro todos aqueles que estavam sendo excluídos. Às vezes a gente chama a palavra pesada, né? Mas é uma palavra que o lixo social. Ele ia nesse lixo social para tentar levantar as pessoas, trazer as pessoas para o centro também, animando as pessoas, falando, nossa, depende de vocês, vai agora, não peques mais para que nada de pior não te aconteça. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar, em primeiro lugar, dando um passo significativo, deixando o nosso ego de lado para buscar o que é esse amor fraternal mesmo, esse amor de verdade. A gente vai estar dando esse passo, mas acima de tudo, a gente vai começar a se habilitar a ser um grande trabalhador e sair desse torvelinho que é você estar encarnado num mundo como esse de expiações e provas, onde o mal ainda sobressai sobre o bem, onde você precisa ter esses contatos o tempo todo, que esses contatos nada mais são do que eu vou fazendo isso com outro, eu vou lá, reclamo do motorista que bateu no meu carro, ele pede um emprego, daqui a pouco eu cometo uma falha também, alguém vai reclamar de mim, eu vou perder o meu emprego também. E é claro, gente, pela legislação humana vai falando, tá certo, mas a gente não está falando de legislação humana, a gente está falando de amor, a gente está falando de compreensão do ser humano, a gente está falando de momentos que ele vai estar errado sim, mas você vai olhar para ele, vai perdoar e vai seguir em frente.
Muito bom o conselho dos dois, tanto de André Luiz como de Emmanuel. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.